Olá, mulheres empoderadas pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel. E continuando ainda com esse quadro Papos de Mulher. Hoje eu quero falar com você como eu, uma mulher ríspida, amarga, prepotente, mandona, me tornei essa mulher tão fofa, tão amável, tão carinhosa. Isso, para mim, não foi fácil, tá? Muitas vezes nós mulheres nos tornamos assim, fechada, ríspida, bruta, mas não é porque somos maus. Não, todos nós, quando nascemos como se fosse um caderno, um livro com páginas em branco. Mas, devido a tudo que vamos passando, nós vamos ali sendo moldados a uma situação. Então, depende muito daquilo como você foi criada, o que você aprendeu, o que você viveu, qual é o seu histórico, né? Então, no meu caso, eu cresci ali numa família, eu sou a mais velha de 4 irmãos, né? Somos em 5. E eu já tenho em mim mesmo algo que Deus me deu. Eu sou líder, eu nasci para liderar, tá? Talvez você venha ver isso como uma coisa prepotente, uma coisa... É assim, tem cada pessoa de um jeito. Talvez você que está aí do outro lado, que é desse jeito, vai entender. Sou sanguínea, então é uma coisa muito forte em mim, eu tenho que tomar cuidado. Sou muito sincera. Eu lembro que eu falava assim, qual a sua qualidade? Ser sincera. Qual é o seu defeito? Ser sincera. Então, aquilo que eu vejo, que eu não gosto, às vezes eu quero até disfarçar, mas a minha cara você percebe, sabe? Sou aquele tipo de pessoa que, se acontece alguma coisa que eu não gosto, eu já mostro no meu olhar, na minha feição. Então, eu não consigo ser falsa, né? Então, para mim é muito difícil. Então, se eu não gosto de algo, eu vou mostrar com a minha expressão ou eu vou falar. E quando a gente é mais nova, a gente não tem muito parâmetro, não é verdade? Eu era aquele tipo que eu via, não gostei, eu falava. Via, não gostei, eu brigava. Eu batia de frente, eu era dessa forma. Mas, claro, com o tempo a gente vai aprendendo. E aí eu sempre estava envolvida em briga, em confusões. Satanás já sabia desse meu ponto fraco. Tinha o outro lado meu também, que, por incrível que pareça, eu sou muito carinhosa e eu amo servir. É algo que também é nato em mim. Eu amo servir, eu sinto alegria em ajudar. Então, eu sempre fui aquela pessoa que sempre está dando conselho, sempre está querendo ajudar. Se eu vejo uma situação, eu estou ali tentando resolver. E aí, muitas vezes, nós ficamos esperando. Quando eu faço bem, eu quero receber o bem. E não é dessa forma, né? Então, nós precisamos aprender a adorar e agradar a Deus. E nunca esperar nada de ninguém, sabe? É a melhor forma que eu encontrei para parar com decepções, para parar com amarguras, para parar de me sentir inferior às outras pessoas. Comecei a observar quem eu era em Cristo Jesus, qual é a expectativa que Deus tem sobre a minha vida, como Ele me ama, como Ele deseja que eu seja. Aquilo que não agrada em mim eu fui tirando e fui me moldando. E várias situações que eu passei foi importante para o meu crescimento. E é nas frustrações, é nas vergonhas, e é nos erros que nós crescemos. Então isso tudo é um pacote que me faz chegar em quem eu sou hoje. Devido a tudo isso que nós passamos durante a vida, isso vai formando o nosso caráter. Decepções, né? Humilhações. Você faz o melhor pela pessoa, a pessoa te paga de uma forma triste, né? Muitas vezes com desprezo, muitas vezes com traições. Isso vai te machucando, vai te magoando. E aí você vai se sentindo incapaz, você vai se comparando com outras pessoas, vai se sentindo inferior. E aí vem a baixa estima. Eu me sentia feia, eu me sentia... sentia tantas coisas que não eram não eram boas para mim, me fazia eu me sentir diferente. E teve um momento que aí eu comecei a mudar a minha maneira de ser. Eu não era sempre boa, e o que eu colhia? Colhia ingratidão, colhia perseguição, colhia traições. E aí eu fui me cercando, me moldando a me blindar para que eu não sofresse. Isso me fez fechar o coração, me fez ser um pouco mais ríspida, me fez me posicionar de uma maneira que não era certa. Aí eu comecei a forçar, eu comecei a buscar na força que as pessoas me respeitassem, que as pessoas parassem de me humilhar. Eu comecei a me posicionar. De certa forma foi bom, mas naquele momento ainda não estava tendo equilíbrio. Então, por também ainda ter ficado sozinha com meus 3 filhos, eu tive que ser mãe e pai daquelas crianças, medo, né, dos meus filhos se perderem. E ali, muitas vezes,
eu tinha que ser mais autoritária. E eu fui aprendendo, isso já era de mim, isso ficou aflorado, né? Eu não tinha esse equilíbrio, eu não tinha sabedoria. Eu posso dizer que eu era uma mulher tola e muitas vezes eu queria conquistar as coisas na força do meu braço, no meu posicionamento. E ali eu comecei a orar. Aí às vezes eu olhava, eu via que eu tinha algo bom em mim. Eu procurava ajudar as pessoas, eu procurava servir, porque é algo meu, né? Deus colocou isso em mim. Eu me agrado quando eu posso ajudar com uma palavra, quando eu posso ver aquela pessoa encaminhando para um caminho certo, tá indo para um lugar errado e Deus me dá aquela sabedoria para conversar e você vê a pessoa dizendo, olha, muito obrigada, aquela palavra que você me deu, eu coloquei em prática, Deus mudou meu casamento, Deus mudou minha história, isso não tem preço, né? É um pagamento assim que traz uma alegria, uma satisfação na nossa alma, que é maravilhoso. E Satanás sabia de tudo isso, então ele também trabalhou para que eu me fechasse, para que eu me sentisse inferior às outras pessoas, para que eu perdesse essa sabedoria de falar com as pessoas, essa autoridade que Deus me deu. Mas nós temos que ter só sabedoria, equilíbrio. E ali eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor, falando, Deus me muda, muda esse meu jeito de eu ser. Sempre estava em confusão porque alguém trazia algo, olha, falando disso que você é isso. Quem falou isso? Ah, já ia lá debater. Não, já falou isso, aquilo, você vai ter que provar. E aquela briga, e aquela pessoa começava a chorar. Começava a falar, não, mas por que você está falando isso para mim? E eu, com aquela voz, né, tentando me impor, e no final quem olhava ficava a favor da pessoa e contra mim. Por quê? Porque nessa situação nós perdemos a razão. Já viu falar sobre isso? Quando nós vamos falar, gritar, impor, mostrar nossa verdade com essa autoridade, nós acabamos perdendo a razão. Principalmente quando a outra pessoa é uma pessoa dissimulada. Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa fala mal de você, a pessoa faz algo contra você e quando você vai lá para tomar satisfação e querer provar que você não é isso que a pessoa disse, você não fez isso que a pessoa disse, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a falar com aquela voz meiga e aí, se você é essa pessoa explosiva, que fala o que sente, quem tá olhando de fora vê essa situação. Tadinha da pessoa, tá chorando, tá ali, ó, coitada. Olha você, mostrando a sua fortaleza, mostrando que você... E você for olhar a situação, quem é certo é você. Mas você perde a razão por não saber falar, por não saber se posicionar. Entende isso? Então, durante essa situação, eu comecei a orar ao Senhor, muda meu jeito de ser. E depois disso, Deus foi me colocando em várias situações onde eu tive que aprender a fechar minha boca. Onde eu tive que aprender, mesmo estando certa, chorar na presença do Pai. Onde mesmo estando certa, quantas vezes eu olhava aquela situação e Satanás continuou trabalhando. Satanás sabia meu ponto fraco, Satanás sabia minha fraqueza. Satanás, ele é astuto. Já ouviu falar isso sobre a palavra? Satanás, ele é astuto. Ele te estuda, ele vê o que é que te desagrada, o que te tira do seu eixo. Ele vai trabalhar naquilo que vai te desequilibrar. É assim que ele trabalha. E ele usa situações, usa pessoas. Então, vira e mexe, eu estava nessa situação. E quando eu comecei a me posicionar, eu falei, chega disso. Não vou mais entrar em confusão, não vou mais provar que eu sou boa assim, que eu não estou errada, não vou mais fazer isso. Eu vou começar a agradar a Deus. Eu vou começar a ter a minha vida na presença de Deus. Eu vou começar a buscar conhecer quem é o Deus que eu sirvo. Eu vou começar a fazer coisas que edifiquem a minha vida. Eu vou começar a adorar e agradar ao Pai. E as outras pessoas, sinto muito, não vou mais procurar agradar. Não vou mais procurar me defender, procurar mostrar que eu não sou aquilo que eles estão falando. Eles vão fazer o que eles quiserem. Imagine a fúria de Satanás quando isso aconteceu. E aí foi difícil, porque eu tinha que lutar contra a minha carne. Eu tinha que lutar contra a minha vontade. Porque quando aquela situação vinha, já veio uma explosão assim, sabe? Porque quem é sanguíneo sabe do que eu estou falando. Imagina alguém falar que você fez algo e você não fez. Você quer provar. Então, muitas vezes eu falava, eu aumentava a minha voz tentando, no desespero, provar que eu era boa assim, que eu não tinha feito aquilo, não. E eu perdia. E eu ficava mais irritada ainda de ver que a pessoa que se levantou contra mim, todo mundo era a favor dela. E ninguém ficava a meu favor. Olha só o que Satanás faz. E aí eu me tornei essa pessoa mais ríspida. E eu comecei, chegou um momento que eu falei, Deus, não vou mais ajudar ninguém. Não vou mais dar conselho para ninguém. Cada um que cuide da sua vida. Eu vou fechar minha boca, eu vou cuidar da minha vida. Olha só. E aí Deus é tão amoroso, né? Deus começou a cuidar de mim, começou a cuidar das minhas feridas, muitas feridas, dentro da igreja,
coisas horríveis aconteceram comigo dentro da igreja, nesse momento que eu era religiosa, dentro da minha casa, no meu casamento, no meio da minha família, no meio com os meus vizinhos. E isso atrás armou uma situação contra a minha vida que quem olhava para mim me via como uma mulher ruim, uma mulher rude. Falavam coisas terríveis, uma mulher, sei lá, sem responsabilidade. E eu falava, Deus, por que isso? Quando eu olhava para mim, chegou um momento que eu comecei a falar, Deus, será que eu sou isso que todo mundo fala? Porque tá todo mundo falando, tá todo mundo dizendo. Ué, alguma coisa tá errada. Porque eu sei que eu não sou assim, mas por que as pessoas falam isso? E aí foi quando Deus começou a falar comigo. Deus começou a me mostrar o quanto Ele me amava, o quanto eu era importante para Ele. Deus começou a mostrar o meu valor. Deus começou a mostrar quem estava por trás de tudo isso. Deus começou a mostrar que era Satanás trabalhando, usando pessoas, usando situações para que eu saísse da direção do plano que Deus tinha para minha vida. E aí eu comecei a orar, a falar, Deus, muda esse meu jeito de falar as coisas, esse meu jeito sincero de ser. E Deus disse para mim, eu não vou mudar o seu jeito, eu apenas quero que você tenha equilíbrio, porque esse teu jeito eu vou usar na minha obra. E hoje eu vejo como Deus tem me usado. Porque hoje, diante de toda essa situação que eu passei, já teve situações em que eu tive que impor, eu tive que falar, mas agora com sabedoria. Eu não tive medo de falar a palavra de Deus. Eu não tive medo de colocar aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar na minha vida. Então essa situação foi importante para mim. Para mim, Deus me trouxe o que? O equilíbrio. E aí eu começo a andar de outra forma. Eu começo a não me preocupar mais com o que os outros acham, com o que os outros falam ao meu respeito. E várias vezes Satanás usou a mesma estratégia. Satanás, ainda para ajudar, é burro, porque ele vem na mesma estratégia. Entende isso? Você que tem que estar atento a tudo isso. Se você tem uma fraqueza, se você vê que é onde Satanás trabalha, você vai mudar essa situação em você. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar se posicionar, e foi isso que eu fiz. Várias situações que às vezes eu estava num lugar, até mesmo num culto, onde pessoas se levantavam e começavam a me criticar de forma assim direta, onde todos que estavam naquele local olhavam e sabiam que era para mim aquela palavra. E aí meu coração vinha, uma vontade de falar, e o Espírito Santo de Deus falava, fica quieta. E ali eu já tinha essa ligação com o Pai. Eu já estava orando, já estava buscando, já estava jejuando, eu já estava conseguindo ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu aprendi a ouvir o Espírito Santo falando comigo. E muitas vezes, diante daquela situação, onde se fosse antes na carne, porque dessa forma eu agia antigamente, agia na carne. Vinha aquela situação, eu me levantava. Quantas vezes eu me levantei e me posicionei? Não, é assim, assim, assim. Não, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Não, isso que você está querendo dizer a meu respeito não é dessa forma, é assim, assim, assim. E aí todo mundo olhava, aquela pessoa ficava na humildade, nossa, irmã Rose, nossa, fulana, não foi isso que eu quis dizer, nossa, como que você é, e as pessoas olhavam para mim e falavam, meu Deus, como que você é horrível, olha essa pessoa que fofa, maneira que ela fala, maneira que ela se expressa, e olha você, toda desequilibrada, falando alto, prepotente, mostrando a tua força, a tua autoridade. Imagina quem perdia? Eu. As pessoas olhavam para mim com maus olhos. Entende isso? Então, diante dessa situação, Deus foi me ensinando. E quando isso aconteceu, eu comecei a agradecer a Deus quando eu tive minhas primeiras conquistas. Eu agradeci a Deus quando eu tive minhas primeiras vezes que eu venci com a boca fechada. Então, às vezes, alguém falava alguma coisa sobre a minha vida, sobre mim, sobre alguma situação que ia me aborrecer, e eu fechava a minha boca. Naquele momento, eu lembro que às vezes falava, vinha assim, aí eu falava, Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda a fechar a boca. Espírito Santo de Deus, muitas vezes falava, Senhor, comentava com ele na minha mente. A Deus, eu vou falar assim, porque isso não é certo. O Espírito Santo falava, fica quieto, não fala nada. Eu sei quem você é. Essa foi a frase que me fez mudar. Essa foi a frase que o Espírito Santo usou para mim, que a partir desse momento eu não quis mais nem saber o que os outros achavam, o que os outros pensavam. Quando uma determinada vez, eu já até falei sobre isso em algum vídeo, se levantaram uma calúnia tão terrível, armaram um cerco ali naquele lugar, dizendo que eu estava roubando de uma forma sutil, de uma forma assim indiretamente, né? E eu vi aquela
situação, e eu falei, não, calma aí, eu vou lá falar com a pessoa, explicar o que está acontecendo, e mostrei que estava tudo ali, né, e aquela pessoa ficou com aquela cara, e sabe, e só que já haviam levado a um líder maior, e aquela situação chegou a um ponto que eu vi um cerco se fechando. Eu vi uma situação sendo armada contra a minha vida para dizer algo que eu não estava fazendo. E naquele momento, quando eu observei aquilo, porque até isso Deus mostra, sabe? Quando você está muito firme com o Senhor, até o que estão sendo armado, até aquilo que estará sendo armado contra você, o seu Deus vai te mostrar. É maravilhoso ter intimidade com Deus. Por isso que eu falo para você, busca o Senhor. Busque-o de todo o coração. Procure conhecê-lo aqui na palavra. Procura ler a palavra. Procura pedir ao Espírito Santo. Me revela a tua palavra. Me revela quem é esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Me revela essa grandeza desse Pai Celestial. Não fica servindo a Deus de uma maneira superficial, não. Seja íntimo com seu Pai. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai cuidar de coisas que você fica boba de ver. E ali, naquela intimidade que eu já tinha com Deus, já conseguia ouvir a voz do Espírito Santo, já conseguia matar a minha carne, já conseguia fechar a minha boca, eu comecei a vencer. Deus começou a transformar a minha vida. Até mesmo na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. E aí Deus foi me moldando. E ali Deus foi me fazendo deixar de ser essa mulher arrogante, essa mulher prepotente, essa mulher que fala a verdade, que quer mostrar quem ela é na força do braço. Eu aprendi a ter equilíbrio, eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo, eu aprendi a agradar somente a Deus, eu aprendi a me preocupar com o que Deus acha sobre a minha vida. Se o que eu estou fazendo agrada ao Pai, se essa direção é certa, se essa é a vontade de Deus. Então, aquilo que estava ao meu redor passou a não ter peso nenhum. Não me importo mais se aplaudem, se falam mal, se gostam ou se desgostam, se acha que é bom, se acha que é ruim. Não importa, o que importa é o que Deus acha. O que importa é o que Deus vê sobre mim. Então, nessa situação que eu estava falando, eu me levantei pela madrugada, comecei a orar, comecei a chorar e falei, Deus, eu não vou deixar isso acontecer, não. Eu não vou passar por uma situação que eu não provoquei, que eu não fiz. Eu não vou deixar que essa calúnia prevaleça contra a minha vida. Amanhã eu vou falar com o fulano de tal, vou falar assim, assim, assim. Aí o Espírito Santo de Deus me falou comigo naquele momento. Fica quieta. Se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Eu te digo assim, fique tranquila. Eu sei quem você é, e isso basta. Nossa, naquela hora eu chorei tanto. Eu agradeci tanto a Deus. Tem coisa melhor do que saber que o seu Deus te conhece? Do que saber que Deus sabe quem tu és? Que ainda que esteja levantando calúnia contra você, que ainda que o mundo esteja contrário a você, que ainda que esteja armando um laço contra a sua vida, tem um Deus cuidando de ti. Tem um Deus que te livra de todo mal. Tem um Deus que conhece o profundo do seu coração. Ele sabe quem você é. Então, que essa mensagem venha falar no seu coração. Eu não sei qual é a sua situação, talvez você esteja passando por isso. Muitas vezes nós queremos agradar, nós fazemos coisas para ajudar o outro, nós queremos retorno. Infelizmente é dessa forma, nós somos seres humanos. Poxa, quantas vezes nós falamos, nossa, eu ajudei tanto fulano de tal e fulano de tal me virou as costas quando eu precisei. Eu ajudei tanto fulano de tal e fulano de tal me traiu. Isso dói porque somos seres humanos, né? Então, você precisa aprender a lidar com essas coisas. Você precisa entender que quando você servir a Deus, andar no caminho dele, essas coisas acontecerão. Jesus não disse isso? Pega a tua cruz e me siga? É dessa forma, porque andar com Cristo, adorar a Jesus, a servir a Deus, muitas vezes nós seremos odiados pelo mundo. Muitas vezes Satanás usará até mesmo aquele que é próximo a você. Aquele que faz parte aí da sua família, da sua igreja, do seu convívio. São essas pessoas que serão usadas para te desequilibrar, para te tirar do caminho que Deus está te colocando, o caminho da vitória. Então tenha sabedoria nisso. E mais uma coisa que eu quero falar em relação a nós mulheres, né? Por esses dias agora, vocês sabem que agora Deus me deu meu esposo, é algo também para eu falar que vai ficar um pouquinho grande, já tenho falado sobre isso em outros vídeos, e eu orava assim, quando Deus começou a me mudar, a me transformar, depois eu quis também essa transformação na minha vida sentimental, onde eu nunca tinha sido amada, onde nunca tinha sido assim, cuidada, como a palavra do Senhor diz que é para nós sermos cuidadas nós mulheres. Nós fomos feitas para ser amada.
Esse homem que está com você tem que te amar como Cristo amou a igreja. E isso nos faz bem. Quando ele nos ama, quando ele nos respeita. E eu pedi isso ao Senhor. Mas eu tive que mudar esse meu outro lado. Nessa situação, eu já não conseguia mostrar o meu amor, o meu carinho. Eu não conseguia mostrar sentimento, né? Até mesmo pela minha criação. Vocês que talvez sejam aí da minha idade, sabem que hoje em dia é mais fácil. Nós criamos nossos filhos aí falando te amo, abraça, beija, né? Fala coisas boas. Mas naquela época, meus pais não tiveram isso com seus pais. Eles tiveram boa educação, eles tiveram, assim, encaminhamento do que era certo, do que era errado, mas não tinha essa coisa de ficar abraçando, beijando, falando que ama. Então nós vamos crescendo assim. Eu tinha dificuldade de abraçar meu pai, eu tinha dificuldade de abraçar minha mãe, né? Porque não era algo comum. Até hoje, às vezes eu sinto um pouquinho dessa resistência, mas hoje é mais fácil para mim, porque eu me posicionei a fazer isso, a abraçar, a beijar, a falar pro outro que eu gosto, que eu amo, né? E para ter isso com o meu marido, a qual Deus trouxe para minha vida, eu pedi que Deus me moldasse, que Deus me mudasse, e assim Deus fez. E aí hoje eu sou essa mulher amável com o meu marido. Eu fico assim orgulhosa de mim. Quem me conheceu daquela época, se me vê hoje com meu marido, vai falar mentira, não é você. Tem a maneira de falar. Você vê que ela tem essa maneira de falar, essa voz grossa? É só assim mesmo, tá, gente? Mas eu aprendi a ser amável, aprendi não só com o meu esposo, mas com as pessoas que me cercam, com os meus filhos, né? Houve momentos que na criação deles, principalmente com a mais velha, né? Nós sempre erramos com o primeiro filho, né? E como mãe, às vezes eu errava, eu falava grosso, eu gritava, eu expus, porque eu queria receber aquilo, eu queria que as coisas andassem conforme o que eu queria, na força do braço, na maneira de agir. E eu tive que aprender. E ali eu fui mudando. Graças a Deus deu tempo de eu criar meus 3 filhos bem. Graças a Deus eu comecei a mudar esse meu jeito radical de ser. Devido a tudo isso que eu te falei. Eu nem estou colocando tudo o que aconteceu, mas eu tenho um histórico que me fez ser essa mulher ríspida, essa mulher grossa, essa mulher que toma o seu espaço na força do braço. Então eu tive um motivo para isso e eu quebrei isso na minha vida em nome do Senhor Jesus. Comecei a buscar nele, comecei a entender que eu precisava agradar a Deus, que eu precisava mudar esse meu jeito de ser, que eu precisava voltar para minha essência. Isso já era meu. Eu já tinha isso em mim. Eu já era essa mulher amável, essa mulher educada, essa mulher que ama servir o próximo, que se alegra quando é útil para uma pessoa. Isso me traz uma satisfação tão grande. Eu já era isso, só que eu perdi. No meio do meu caminho aí, da minha caminhada, eu perdi. Satanás arquitetou um plano para que isso acontecesse na minha vida. Para que eu não fluísse naquilo que Deus queria para minha vida. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Pai, eu venci a astuta cilada de Satanás na minha vida. E eu quebrei esse ciclo horrível na minha vida. E eu consegui voltar para minha essência. Eu consegui voltar a ser quem eu era. Eu consegui voltar a ser aquela pessoa que agrada a Deus. E dessa forma minha vida mudou totalmente. E aí eu pude criar filhos abençoados. Meus filhos, graças a Deus, nenhum se perderam porque Deus me deu sabedoria, porque Deus guardou os meus filhos, hoje já são adultos. E quantas vezes eu vi, sabe? Quantas vezes pessoas chegam em mim e falam: você é mãe do Guilherme? Sim, mas que menino educado. Olha, parabéns, viu, pela educação do seu filho. Você é mãe da Natália? Você é mãe da Karina? Sim. Mas que coisa mais linda, que meninas educadas. Quantos elogios eu já tenho ouvido. E pessoas que me conhecem sabem disso. Os meus filhos hoje é motivo de orgulho na minha vida. Uma sentença que Satanás jogou sobre mim, uma maldição, que meus filhos seriam para minha vergonha, hoje para a honra e glória do nome do Senhor, meus filhos são para que eu me sinta feliz, para que me orgulhe daquilo que Deus me deu. E eu consegui caminhar para um caminho bom. E hoje eu vejo eles adultos, cheios da graça de Deus, inteligentes, educados, respeitosos com as pessoas. Ele respeita os mais velhos. Meu Deus, eu sinto a coisa mais linda ver eles falando com a minha mãe aqui dentro de casa, que minha mãe mora comigo. Meus 3 filhos nunca gritaram com a minha mãe, nunca a desrespeitaram. Muito pelo contrário, um amor, uma educação. E não só com a minha mãe, que é a avó deles, né? Mas com vizinhos, com pessoas que fazem parte do seu convívio. E isso é o maior legado que eu vou deixar. O dia que eu partir dessa terra, eu deixarei 3 crianças que se tornaram 3 adultos educados,
inteligente, que respeita o ser humano, que respeita os animais. É coisa linda. Isso é o maior bem que um ser humano pode ter. Eu também fui assim pro meu pai, né? Eu, meus irmãos, meu pai também nos criou, meu pai e minha mãe. Nós vivemos aí uma família muito simples, né? 5 crianças que se tornaram hoje adultos. Eu tenho orgulho dos meus irmãos, eu tenho orgulho de mim. Pessoas que nunca desrespeitou o mais velho, nunca nos vimos assim, maltratando pessoas na rua, sabe? É algo assim que me alegra muito. Ter uma vida na presença do Senhor, porque é isso que é ser cristão. Não é só estar todo dia dentro da igreja, por isso que eu tenho batido muito sobre isso. Não é só ser religioso, não é só cumprir rituais gospel. Não, é o seu dia a dia. É você levar o nome de Cristo, porque quando alguém olhar para você, você vai ter orgulho, né? Deus vai olhar para você e vai ter orgulho. Essa aí, ó, minha serva, meu servo. Esse homem, essa mulher é de Deus. Quando alguém olhar para mim, diz essa mulher é de Deus. Quando alguém olha para meus irmãos, esse homem é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Isso é o maior legado que nós podemos ter. E voltando aí ao que eu estava falando, eu vi como eu mudei em relação à minha vida sentimental. Hoje eu sou essa mulher que edifico lá. Hoje eu sou essa mulher que tem tido de Deus sabedoria. Já errei, erro, é normal, mas sempre buscando aprender, sempre buscando melhorar. E o meu esposo é da maneira que eu pedi ao Senhor. Eu pedi a Deus um homem que me amasse, um homem que me respeitasse. Tem os seus defeitos também, mas nós dois juntos, né, temos procurado fazer aquilo que eu faço tudo para agradá-lo, ele faz tudo para me agradar. É carinhoso comigo, eu com ele. E teve até algo que eu estou querendo falar desde o início. Essa semana aconteceu algo que eu achei interessante. Tudo é aprendizado. Eu estava precisando de algo e eu estava esperando que ele tomasse partido nisso. E ele não falava nada. E aí eu pensei, começou a me dar raiva. Comecei a pensar assim, nossa, né? Poxa, sempre que a pessoa tá ali, sempre que ele precisa, eu tô ali disposta, eu tô ajudando, tá me vendo passar por essa situação e não fala nada. Aí eu pensei assim, né? Me deu vontade de falar. E eu iria falar dessa forma, nossa, quando você precisa, eu sempre estou disposta, eu sempre estou fazendo que tudo para te agradar, e a hora que eu preciso, não vejo nada, não vejo assim, você tomando partido. E imagina que isso ia acontecer, ele ia ficar aborrecido, ele ia ficar triste, nós iríamos brigar, e é ali que começa toda a questão aí, muitas vezes. E ali eu tive sabedoria de Deus. Para mim, isso para mim é uma bênção, tá? Para mim isso é uma bênção. Tive sabedoria da parte de Deus, e eu falei, não, eu vou falar com ele. E aí eu cheguei e falei, amor, eu tava precisando de algo, você pode fazer tal coisa por mim? O que é, meu amor? Eu falei, isso. Nossa, amor, claro que sim. Agora, vamos lá, vamos fazer. E ele já se posicionou, ele já tomou a frente, ele fez. Eu fiquei assim, ó. Gente, não acredito. Olha que simples. E eu falei com amor, com doçura. E ele fez aquilo que eu estava precisando. E depois eu comecei a agradecer a ele, né? Exaltar o meu homem que Deus colocou na minha vida. Falando, meu amor, muito obrigado. Como você tem sido bom para comigo, né? Como você tem sido aquilo que eu pedi a Deus. E aí ele falou, meu amor, eu faço com tanto amor para ti. Sabe? Eu tenho prazer em fazer isso para você. E é isso. Entende? Como que a maneira da gente falar, a maneira da gente se posicionar, muitas vezes nós vamos reverter aquela situação e algo bom naquilo que nós estamos desejando, tendo apenas sabedoria na maneira de falar. Olha que interessante. Bom, é isso, gente. Eu espero, a mulher que você está aí do outro lado, talvez tenha também um histórico aí parecido com o meu, ter se tornado essa mulher forte, essa mulher guerreira, essa mulher que toma partido de tudo, essa mulher que conquista as coisas na força do braço. Se posicione a buscar o seu lugar de mulher. Se posicione a sofrer menos. É por isso que Deus colocou dessa forma, que o homem seja o cabeça, que o homem que corra atrás, que o homem é o provedor e a mulher aqui está ali auxiliando. Com a nossa sabedoria, nós vamos estar edificando o nosso lar. Com a nossa sabedoria, seremos mulheres sábias, mulheres que transformam o ambiente, mulher que transforma esse homem que está aí do seu lado, apenas com atitude, apenas com palavra, apenas com gestos femininos, que vai mudar toda essa história dentro do seu lar. É isso. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te passando. Eu quero que você viva isso também dentro da sua casa. Talvez você tenha um marido aí
que é grosso, que é ríspido. Você vai fazer a sua parte. Você vai ser carinhosa com ele, você vai ser obediente a ele, você vai edificar o seu lar. E quero deixar bem claro que eu estou falando de coisas normais entre casais, tá? Não estou falando do homem que agride a mulher, que maltrata a mulher, como nós temos visto aí casos terríveis, né, durante esses dias aí. E claro que não. Quando isso acontece, é outra situação que tem que ser levada em conta, tá? Não permita que ninguém te maltrate, mulher. Não permita que ninguém te desrespeite, te bate, te humilhe. Não permite isso, seja quem for. Não permita, tá? Você foi criada por Deus para ser amada, para ser respeitada, para ser valorizada. É isso que Deus quer para você. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.